A paz do Senhor, irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês neste momento. Estou de volta para dar continuidade no estudo que eu dei sobre o capítulo 24 de Mateus, o vídeo que está no vídeo anterior. Eu quero dar prosseguimento hoje no mesmo capítulo, mas a partir do versículo de número 15, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar, eu mencionei sobre a grande tribulação, mencionei coisas importantes no outro vídeo, mas nesse eu quero falar sobre a chegada, a manifestação da abominação desoladora. É um assunto muito importante, eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, para você entender o que Deus realmente quer nos orientar, nos preparar para esse tempo. Porque, irmãos, é muito importante a gente aprender a palavra de Deus. Porque se a gente não aprende, a gente não vai estar pronto para o que vai vir, vai se manifestar no mundo. Olha bem o que a palavra diz aqui. Quando, pois, virdes que a abominação, que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Quer dizer, o profeta Daniel profetizou sobre a abominação desoladora. A abominação da desolação. Ele profetizou e ele disse, quando estiver no lugar santo, Jesus disse, quando estiver no lugar santo, quem lê que entenda. Jesus aqui estava reforçando um assunto, uma profecia que foi profetizada pelo profeta Daniel. Porque, irmão, estudar a Bíblia, eu quero falar isso com os irmãos, as pessoas que já me acompanham no meu canal Voz da Bíblia, e também aqueles que estão chegando agora, que estão me ouvindo pela primeira vez. Eu quero, com muita humildade, dizer para vocês o seguinte: estudar a Bíblia não é somente ler a Bíblia como ler um jornal. Tem gente que já leu a Bíblia 5, 6 vezes, 10 vezes, mas você conversa com ele não sabe nada da Bíblia. Ele só lê como um livro comum. Entendendo? A Bíblia tem que ser lida e meditada, estudada, buscando os textos, lendo os textos, os contextos e os contextos dos contextos e fazendo um estudo minucioso, que aí a gente vai aprender o que Deus realmente quer falar com a gente. Essa parte aqui mesmo, Jesus estava citando uma coisa que ele estudou no profeta Daniel. Agora, alguém pode dizer assim para mim, mas Jesus precisava estudar? Jesus estudava a Torá, estudava os salmos e os profetas, claro que ele estudava. Jesus, ele foi homem, 100% homem. Jesus, para quem não sabe, porque tem gente que pensa que Jesus, por ele ter nascido do próprio Espírito Santo junto com Maria, ele não sentia mais nada, não precisava de nada. Ele precisou do amparo da mãe dele, do pai dele. Ele foi uma criança, ele foi um adolescente, ele foi um jovem. Aprendeu a trabalhar com o pai dele na carpintaria. Claro, Jesus é Deus. E ele sabia muito bem o que era aquilo, mas ele era obediente. Ele sabia o que ele ia fazer com o serrote
Mas ele, como homem, ele precisou aprender também. Ver o pai dele fazendo. A mãe dele falava com ele, dava conselho para ele ouvia o conselho da mãe dele, porque ele era humilde. Ele foi homem. Está me entendendo, meus irmãos? Ele foi homem. Ele também estudou. Ele não estudou aos pés de Gamaliel como Saulo, entendeu? Porque ele não precisava disso, porque ele é Deus. Mas ele não deixou de abrir a Torá e ver tudo que os profetas falaram a respeito dele mesmo também. Esse assunto aqui que nós estamos lendo, o versículo que nós lemos, está falando que o profeta Daniel já falou sobre isso antes e ele confirmou sobre a abominação desoladora, que é o anticristo junto com todo o sistema mundial unificado, entendeu? Que vai trazer toda a desgraça, a miséria, o sofrimento para a humanidade, principalmente para os cristãos, para as pessoas que professam o nome de Jesus, para as pessoas que pregam e defendem o Evangelho de Cristo. Nós que somos cristãos temos que saber disso, que o anticristo, a abominação desoladora, né? O anticristo junto com a abominação desoladora, entendeu? Que o anticristo, ele é a abominação, né, da desolação, entendeu? Ele é a abominação que vai estar junto com a desolação que foi profetizada pelo profeta Daniel. Ele vai nascer no meio, entendeu? Da desolação. Ele vai nascer no meio dos 10 chifres da besta de que o profeta Daniel profetizou. Ele vai nascer, ele vai surgir pequeno, por isso que a Bíblia fala chifre pequeno. Ele vai nascer, surgir e vai crescer no meio dos 10 chifres e vai se tornar um chifre grande, né? Que quer dizer um reino pequeno que vai surgir, entendeu? Ele vai surgir num reino pequeno, lá no Oriente Médio, entendeu? Especificamente na Síria, no antigo Iraque, que é o lugar aonde o anticristo vai se manifestar. Mas o seu governo será na Turquia. O seu trono está na Turquia, como diz o Apocalipse, lá no iniciozinho da Bíblia, lá, se não me engano, capítulo 2, fala lá que o trono de Satanás, aonde Satanás habita, entendeu? Quando Deus disse lá para a igreja de Pérgamo, eu conheço as suas obras, o seu sofrimento, eu sei aonde que vocês habitam, eu sei onde vocês vivem, que é aonde Satanás habita, é aonde está o trono de Satanás. Sabe que lugar é esse? Istambul, na Turquia. A antiga Constantinopla e a antiga Pérgamo, que fala lá, se eu não me engano, na segunda carta de Apocalipse. Você vai achar ali, eu não me lembro agora corretamente, mas me parece que é no capítulo 2, na segunda carta, que foi a igreja de Pérgamo. Entendeu? Não estou falando aqui, eu estou dizendo que é lá no começo do Apocalipse, só que eu não me lembro agora se é o capítulo 2, mas para mim que é o capítulo 2. Se não for, os irmãos já sabem que é lá no começo do Apocalipse você vai encontrar esse texto falando sobre isso. Então, a abominação desoladora, ela vai nascer no meio dos 10 chifres, entendeu?
vai começar a sua articulação, porque o anticristo, ele é um homem de enigma. É um homem com muitos enigmas. É um homem que vai ter um poder de persuasão muito grande. Ele vai ter facilidade nos seus discursos de enganar e conquistar, através do engano, milhões e milhões de pessoas para obedecer e fazer e cumprir o seu intento. Porque ele é o homem do pecado, que vai ser usado pelo dragão, a antiga serpente, que é o diabo, que vai estar nesta época na terra, porque vai ser expulso da terra, entendeu? E a ascensão do anticristo, a manifestação dele vai ocorrer na metade da semana de anos do que profetizou o profeta Daniel. Antes não. Mas ele vai começar já a trabalhar antes. Que o anticristo, irmão, biblicamente, a gente, pelas profecias, pelos tempos determinados, que é revelado através das festas de Deus, que as 7 festas de Deus, onde está toda a determinação de Deus em toda a era da humanidade, dentro dos 6 milênios, entendeu? Que nós já estamos terminando o 6º milênio. Mas é necessário que esses 10 reis, que são os 10 chifres da besta, se complete, porque não está completo, até agora só tem 5. Mas quando completar, eles vão trabalhar durante 3 anos e meio, e eles vão ter o mesmo pensamento, o mesmo intento, a mesma intenção. E o anticristo vai estar no meio, já articulando antes da sua ascensão. Porque para ele acontecer a ascensão dele, é necessário que o povo conheça ele. É necessário que o mundo conheça ele. É necessário que os 10 reis conheçam ele perfeitamente. Porque não tem como você chegar de uma vez e assumir um poder. É a mesma coisa de você ser um presidente da República. Como que você vai ser um presidente da República se a nação não te conhece de alguma forma pelas redes sociais? Entendeu? O povo tem que saber. Entendeu? Tem que conhecer. O nome dessa pessoa tem que ser divulgado. E o nome esse homem vai ser, o seu nome vai ser divulgado entre os povos, as nações, apregoado, propagado pelos próprios 10 reis. Antes da ascensão dele. Mas como ele é homem de enigma, como ele vai ser um homem de muito conhecimento intelectual, como ele vai conhecer tudo sobre tecnologia, ele vai ser um homem de guerra, um homem que conhece a guerra, conhece o sistema globalizado mundial, conhece a IA como ninguém mais, entendeu? E ele vai articular no meio dos 10 reis, e ele vai emergir totalmente, e vai acontecer a sua ascensão, porque ele vai subir
e vai se manifestar ao mundo. Porque os 10 reis vão dar o poder para ele. E ele vai discursar para o mundo, para ganhar a confiança do mundo, de milhões, de milhões, de bilhões e bilhões de pessoas. Porque ele já vai estar articulando já antes, se manifestando antes. O 10 reis vai estar falando sobre ele vai dar discurso e vai conquistar. Quando os 10 reis passar o poder para ele, de papel passado, o povo já conhece ele. O mundo já vai achar que ele é realmente o homem preparado para isso. E ele vai fazer aliança com Israel, Israel vai fazer aliança com ele para cumprir a profecia também, que Israel vai fazer aliança com o inferno e com a morte. Porque o anticristo, ele vai ser o inferno e a morte na terra. E ele vai fazer uma aliança com Israel, vai conquistar Israel também. E quando ele pegar o poder, ele vai para Jerusalém. E ele vai entrar no santo. Do santo para cumprir a profecia que eu falei de Jesus no estudo anterior. Quando ouvi te falar que a abominação da desolação estiver no lugar santo, e eu repito agora que eu li esse versículo, eu quero recapitular. Quando foi visto que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda. Agora, o que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse ponto que eu vou falar agora. O anticristo, ele vai invadir o lugar santo de duas formas. Ele vai invadir o santo do templo que vai ser construído lá em Israel. Vai se manifestar para os judeus como Deus. E eles vão acreditar nele. Porque ele vai trazer sinais e prodígios de mentira, de engano. E as pessoas vão estar cegas espiritualmente, porque as pessoas não querem estudar a palavra de Deus. Eu não estou falando só de judeu, estou falando de cristão a nível de mundo também. Porque ele não vai perseguir, não é só judeu, igual os pré-tribulacionistas pregam. O anticristo só vai perseguir judeu, porque a igreja foi arrebatada. Aonde você aprendeu isso na Bíblia, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação? A igreja não vai ser arrebatada nem antes dos 7 anos, nem vai ser arrebatada no meio dos 7 anos, não. Nem antes da ascensão do anticristo, não. A igreja vai ser arrebatada no final da grande tribulação, antes do derramamento da última taça da ira de Deus. Deus vai retirar a igreja nesta época. E aí ele derrama a taça, volta com a igreja para a terra e faz todo o trabalho que tem que fazer. Ressurreição, transformação de corpos dos cristãos que estão vivos na época. Ressurreição daqueles que morreram antes com Cristo. Transformação dos corpos daqueles que estão esperando Cristo na fé, que não aceitaram o sinal da besta nem adoraram a sua imagem. Entendeu? Julgamento das nações, prisão de Satanás, julgamento das nações, festa dos tabernáculos, 1000 anos de governo de Cristo na terra, porque a festa do tabernáculo ela vai ter uma durabilidade de 1000 anos. Entendeu? 1000 anos.
mas vai acontecer nesta época que eu acabei de falar para vocês. Não se iludam, meus irmãos. Não fique sendo levado por mensagem de pessoas que estudam livros, história, e não estudam a Bíblia com a Bíblia, texto com contextos. Não estuda a profecia. Isolaram o Antigo Testamento. E ainda pregam que só a fé é o suficiente. Nós não precisamos mais do Antigo Testamento. Tem gente que pregam que a lei é maldita. Pastor João, mas a Bíblia fala que a lei é maldita. A lei maldita é a lei que os homens implantaram fora da lei de Deus, que é santa, pura e boa. Essa é a verdade. Quando Jesus veio no mundo, ele encontrou uma lei maldita, mas era a lei que os sumos sacerdotes, os rabinos, os eruditos da época, os estudiosos da Torá, que dizia que guardava a Torá, mas não estudava coisa nenhuma. Entendeu? Muitos deles estudaram, se formaram em rabino, mas se venderam para a política, para o engano de Roma e dos ímpios. E eles, politicamente falando, mergulharam no mundo de Roma. Com um pouco de medo e fazia coisa errada para obedecer Roma. E aplicavam leis que não devia. Entendeu? Aquela mulher mesmo que eles trouxeram para falar para Jesus que ela foi apanhada no próprio ato adulterando, eles iam matar ela, não ia? Mas cadê o homem que adulterou com ela? Onde está? Será que o homem é melhor do que a mulher quando se trata de salvação, de vida eterna, de julgamento? Ele é melhor? Cadê o homem? Na época de Moisés, ele apedrejou uma mulher, mas apedrejou o homem que adulterou com ela, que trouxe escândalo para Israel. Hoje em dia, até hoje, existem umas leis, entendeu? Que o homem põe na cabeça, é uma lei do diabo, que ele é o delegado da Polícia Federal do Iraque e do Hamas, o delegado da Polícia Federal da Guarda Revolucionária do Irã, entendeu? Acha que ele manda, que ele é o cara que pode humilhar a mulher, colocar a mulher debaixo dos seus pés, porque acha que é mais importante que a mulher. E você não é melhor do que a sua mulher, do que a sua esposa, não é nada. Tem homem que vive pecando, adulterando fora de casa, e se a mulher chegar a fazer um erro, ele quer matar ela. Tem muitos que até matam. Em adultério tira a vida da esposa, porque na cabeça dele ele pode fazer porque ele é homem e a mulher não pode fazer nada. Entendeu? Isso é lei? Israel estava fazendo isso, matando as mulheres e deixando os homens. Entendeu? É igual a religião. A religião passa a mão na cabeça do filho de pastor, passa a mão na cabeça das filhas de pastor, passa a mão na cabeça das filhas de papai, de que tem dinheiro, tem fazenda, tem grana, e dá dízimo alto na igreja, passa a mão na cabeça, os caras aprontam e passam a mão na cabeça. Mas quando é o filho de um pobre, o filho de uma pobre, uma filha de um pobre, um filho de um pobre, eles vão e dá uma disciplina de 3, 4 anos, 1 ano, 6 meses, ou mais, 5 anos. Pune, para dizer que está colocando respeito na obra de Deus. Mas o filho dele, o filho do rico, a filha do rico faz o que quer e fica por isso mesmo. Ainda tem os melhores cargos na igreja, as melhores posições, porque você é um hipócrita, pastor. Olha aqui, eu estou apontando o dedo para a sua cara. Você é um hipócrita. Se você fosse um homem de Deus, você julgava com justiça. Você tratava com justiça. Eu não digo julgar porque ninguém pode julgar ninguém.
que nós não somos juiz, mas você tratava do caso com justiça, com retidão. Ah, mas o cara vai deixar de dar dízimo, não tem problema. Para começar, você já está cobrando dízimo errado. Dízimo não era nem para nós, gentios. Dízimo era para o povo de Israel, para juntar o alimento durante 6 anos consecutivos. Porque no ano 7º, que era um ano sabático, eles não podiam trabalhar, nem lavrar a terra, não podiam plantar, nem colher. E aquele dízimo era devolvido para as pessoas, para eles se alimentarem. Não dinheiro, mas alimento. E os homens de hoje transformaram o dízimo do Senhor em alimento. Sabe o que é dízimo? Primícia. Primícia aponta para Cristo e para a igreja. Cristo já foi apresentado ao Pai como primícia no céu. E nós seremos apresentados também, se perseverarmos até o fim, em obediência à palavra do Senhor. Então, a abominação desoladora é o anticristo juntamente com todo o sistema junto. Entendeu? E o espírito do anticristo já está operando de uma forma tremenda, enganando a humanidade através do sistema tecnológico. Ele está colocando o homem e a mulher numa posição que eles não têm tempo para nada. Cada dia que a tecnologia aumenta, que as coisas, sabe, que o diabo prega que as coisas estão mais fáceis, estão mais maravilhosas, estão mais boas, mais você se torna uma prisioneira e um prisioneiro do diabo. Através do sistema. Eu estou diante de um celular. Estou fazendo um vídeo aqui com o celular. Só que o celular, nós temos que vigiar com o celular. O celular está cegando as pessoas. Está matando as pessoas espiritualmente. Está destruindo com a fé dos cristãos. Tem irmãos e irmãs que entregam o celular na mão das criancinhas de 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Está destruindo com o seu filho, está matando ele e você não percebe. O celular está trazendo doenças terríveis na vida de pessoas, de mulheres e homens, que estão sendo destruídos até os seus relacionamentos e casamentos. O celular está destruindo pessoas. Eu conversei com um homem, que eu fiz um trabalho para ele, e ele conversou comigo, e ele não atendia muito as minhas ligações, quase não pegava o telefone. Aí eu falei para ele, eu falei com você algumas vezes, você não viu a mensagem. Ele falou, ô seu João, eu peço desculpa para o senhor, porque eu quase não olho o celular. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque o celular quase me matou. O celular trouxe uma doença terrível na minha mente, na minha vida, que quase acabou com a minha vida, acabou com o casamento, acabou com tudo e quase matou ele. Entendeu? Porque o mal das redes sociais, que é mal, nem todo o sistema, né? Mas o mal trouxe para ele tantas coisas. O cérebro dele foi atingido pela luz, pela força da luz, da claridade do celular na cabeça dele, que ele quase perdeu a mente. E aí ele já se recuperou, graças a Deus. Quando eu fui falar com ele, já tinha voltado a trabalhar, estava ativa. Mas ele tem medo do celular. E eu quero te dar um conselho, estou saindo um pouquinho fora do assunto, para pedir para você, não mate o teu filho não destrua a vida do teu filho e da tua filha por causa de celular. Tem pais que dão o celular para o filho de 1 ano, de miudinho, ele está sentado aí, 2 anos, ele já dá o celular para o filho, para deixar o filho intertido no celular, para ele poder ficar no dele também olhando. Entendeu? Ou para poder trabalhar, fazer alguma coisa, alguma atividade em casa, ele
dá o celular para o filho. Se você ama o seu filho, se você ama primeiramente Jesus e a tua alma, você próprio, e você ama o seu filho ou a sua filha, por favor, não faça isso. Todos nós precisamos fazer isso. Eu já estou me policiando através do celular e quero usar o celular somente para trabalho e mais nada. Para atender uma ligação, fazer uma ligação para alguém. Eu quero o celular longe de mim. Eu não quero o celular perto de mim o tempo todo. Quando eu vou dormir, eu trago ele na sala, coloco lá num canto, bem longe de mim. Não quero nem saber de celular perto de mim mais. Entendeu, irmão? Porque ele faz parte da desolação e da abominação desoladora, que se levantou de uma forma tão grande, a tecnologia, a IA, a inteligência artificial, está dominando o mundo, prendendo as pessoas no sistema, tá? Que quando ele trabalha, quando chega em casa é ligação, é trabalho, é tanta coisa, está obcecado. Quando ele para de fazer o que tem que fazer, ele está na tela o tempo todo. Tem mulher, não sei se vocês já prestaram atenção, que fica o marido e a mulher sentados numa lanchonete, num lugar, qualquer lugar. A mulher está com o celular, o marido com outro. Eles não conversam mais, não tem mais diálogo. Acabou. Irmão, o diabo está matando as pessoas. E ninguém vê ninguém pregando sobre isso. Ninguém vê ninguém falando. Só vê o povo pedindo dízimo, oferta, dinheiro. E acompanhando o sistema tecnológico, construindo templos e mais templos, cada vez mais bonito, mais maravilhosos. Entendeu? Eles estão perdendo a noção. Não estudam mais a palavra de Deus. Ninguém pega mais uma Bíblia. Você vai na igreja hoje, é errado? Não, mas dá descanso para os seus olhos, a tela do celular, que o problema é a tela que faz mal. A luz forte que vem nos seus olhos e vai para o seu cérebro e atinge o teu cérebro. E você se torna um lesado, doente. E às vezes não sabe o que é, fica atrás do médico, o médico dá lá droga. Quando o cara tá doido aí correndo na rua, tá destruindo família. Qualquer conversa já é uma confusão. Qualquer palavra é uma ofensa. E o mundo jaz no maligno. E o diabo está trabalhando desesperadamente. Por quê? Porque ele está preparando a humanidade dentro do sistema tecnológico, prendendo eles como se fosse uma cadeia, porque o mundo deles se torna aquilo ali, e ele não consegue, e fora disso não é mundo para ele. Está entendendo? E daqui um pouco, o anticristo se levanta, com um monte de promessas falsas e tanta coisa e tanta... Tá? E as pessoas vão acreditar e vão dizer: quem é semelhante a este homem? Apocalipse 3. Quem é semelhante à besta? A besta aqui, a besta da terra. Quem é semelhante à besta? Entendeu? Quer dizer, não tem ninguém como esse homem. Existe alguém como esse homem? Esse é o homem preparado para governar o mundo. Esse é o... E o diabo mentindo vai usar ele para se declarar Deus, e que só ele merece ser adorado, vai se declarar como Deus. E as pessoas ímpias vão falar: os crentes pregavam que Jesus ia trazer o milênio,
Mas agora já chegou aí o homem que vai reinar no mundo. E o nosso mundo vai perdurar, vai ser uma maravilha. Mas eles não imaginam que eles aceitaram a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel, que entrou no lugar santo, que invadiu a sua liberdade, invadiu o seu espaço, te fez um escravo dependente do sistema. E muitos cristãos, para a tristeza minha, ele vai invadir até a sua vida. E você vai deixar de ser um adorador de Deus para adorar o anticristo. Muitos vão aceitar a imagem e vai perder definitivamente a salvação e a vida eterna. E ele diz, quem lê que entenda. E ele continua dizendo, então os que estiverem na Judéia, aí Jesus traz uma mensagem, se você estiver na Judéia na hora que ele se manifestar, fujam para os montes. Fujam. E quem estiver sobre o telhado, não desça. Não dá tempo de descer. Já sai pulando de casa em casa ali, porque as casas lá no Oriente Médio é muito ligadas uma na outra. Não desça. Não desça tirar nada da sua casa. Coisa alguma da sua casa. Quem estiver bem com Deus, quem estiver numa elevação espiritual de entendimento das profecias bíblicas, não desça, não se renda ao anticristo. Fuja para o monte. Não busque nada. Não pegue nada. Corra para o monte. E quem estiver no campo, não volte para a cidade, para casa buscar nada. Vai! Ah, mas está todo sujo, está com roupa de trabalho. Vai! Vai embora! Escapa-te pela tua vida. Não volte atrás a buscar suas vestes boas. Você não vai agora para o culto, não, para a reunião, não. Você vai para o deserto, meu amigo. Você vai para o deserto. Isso aqui, essa palavra é para crente. Ah, isso aí é só para judeu, porque a igreja não vai. Ô, meu irmão, você está enganado. Errais por não conhecer as escrituras no poder de Deus. Aí alguém pode falar, mas a igreja vai ser arrebatada antes, que a igreja não pode sofrer. Meu Deus do céu. Quem são as duas testemunhas que vão pregar na grande tribulação? Muitos até criaram uma mentira para as duas testemunhas. Falaram que vai ser Elias e Enoque, Elias e Moisés, que vai voltar aqui. Moisés vai ter que ressuscitar de novo, porque a Bíblia fala que ele morreu e foi sepultado. Vai ter que ressuscitar de novo. Elias vai ter que voltar, ressuscitar de novo. Aí é uma heresia do tamanho do mundo isso aí, porque a Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso segue-se o seu juízo. Quer dizer, Deus vai se contradizer com ele mesmo? Como que Elias e Moisés vai voltar aqui? Nunca mais. Nós só vamos ver ele na festa dos tabernáculos lá no milênio, depois da ressurreição. Depois da grande tribulação. No final da grande tribulação. Nós vamos ver Elias, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. Vamos ver todos. Se nós alcançarmos essa graça. Se nós não ficar indo por cabeça de teólogo, vendedor de livro, que está comercializando a palavra de Deus. Mentindo para você.
e dizendo que você vai ser arrebatado antes da tribulação. Agora eu pergunto, quem que o anticristo vai perseguir? As nações vão receber o sinal da besta porque já estão no pecado, a maioria. Quem aceitar vai abraçar o anticristo, vai achar que ele é o cara e pronto. Mas por que ele vai perseguir cristão? Vai perseguir os cristãos desviados. Aonde você aprendeu isso na Bíblia, irmão? Ele vai perseguir. Por que ele vai se preocupar com um cristão desviado? Que já aceitou o sinal da besta? E se ele reconciliou com Jesus? Se ele estiver vivo nessa época? E muitos vão se converter nessa época. E quem que vai pregar para ele? Efraim e Judá, as duas casas de Israel. Por que eu falo Efraim? Porque Efraim se tornou rei sobre as 10 tribos e foi disperso junto no mundo. Misturaram com as outras nações. Viraram gentil. Por isso que a Bíblia diz que o gentil vai alcançar também a bênção de Deus, porque aceitaram Jesus como Salvador, foram unidos em Israel, em Judá, e Deus está unindo as duas casas, Judá e Israel, através do Evangelho de Cristo. Porque Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina, que foi colocada no meio, na fenda das duas partes do muro. Uma parte representa Judá, uma parte representa Israel. É como você levantar um muro numa esquina. O muro numa esquina. Aí você vai colocar uma coluna bem no meio dos dois muros, para unir os dois muros, concretá-lo. Hoje, na construção moderna, é assim. Antigamente tinha uma pedra da forma de um esquadro, que ele levantava uma fiada, aí colocava uma pedra de esquina, aí vinha com outra, entendeu? E colocava outra pedra. Eles iam colocando a pedra de esquina para poder unir os dois muros. Jesus é a pedra angular, pedra de ângulo, a pedra de esquina. A pedra que os edificadores rejeitaram, que é o Judá que tinha o dever de evangelizar para Israel disperso e trazer eles de volta. Mas eles não fizeram isso, porque não reconheceram Jesus como o Messias prometido. Rejeitaram Jesus, entregaram ele à morte. Aí Jesus levantou Paulo depois, levantou os seus discípulos, Pedro e tal, que começou a boa obra, e levantou Paulo para pregar o evangelho para os gentios. Por quê? Porque Jesus disse na sua palavra: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, que somos nós. Todos nós que aceitamos Jesus, se unimos neles, no Israel disperso, misturado conosco. Eu nem sei que descendência eu sou. Às vezes posso até ser um israelita disperso. Você também que é crente agora que está me vendo, você pode ser um israelita disperso, porque o judeu nunca perde a identidade. Ele sai de Israel, ele vem para São Paulo, para todo lugar do mundo, ele é judeu, entendeu? Que ele guardou a tradição. Mas os israelitas dispersos perderam a identidade, se misturaram com as nações. Tiveram filhos. Os homens tiveram filho com mulheres gentias. Mulheres gentias tiveram filho com homens judeus, israelitas. Entendeu? E se misturaram. Mas o sangue na veia, entendeu? Corre. E nós estamos sendo unidos para se tornarmos uma só casa, um só povo, e Jesus sendo o único Deus na nossa vida, no milênio, no reino glorioso
do nosso Senhor Jesus Cristo na terra. Irmão, eu quero te convidar, você que é pastor, que são meus amigos. Estude, irmão. Eu sempre tive um confronto muito grande. Situações que eu me deparei, que eu ouvia, que eu nunca concordei, porque eu estudava profecia, sempre estudei. Eu gosto. E sempre gostei de ouvir profecias de verdade. Eu quero indicar um canal para vocês agora, o canal Reino Eterno, do irmão Luiz Shimoyama. Luiz Shimoyama. Canal Reino Eterno. Estuda esse canal. Estuda sobre as duas casas de Israel nesse canal. Vai com a Bíblia, tá? Não estou dizendo para você acreditar no irmão Luiz já, porque eu estou falando, não. Ouve o que ele ensina, estuda a Bíblia. Estuda a Bíblia. Entendeu? Estuda a Bíblia. Estuda a profecia e você vai entender, compreender tudo isso que eu estou falando. Estuda sobre as duas casas de Israel, divisão do reino. Estuda sobre as festas de Deus, os tempos determinados, as 7 festas de Deus. Estuda sobre a transição das alianças, que é os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos foram uma transição do Antigo Testamento para o Novo. É igual uma transição de governo. Está me entendendo? Agora, depois, aí Paulo continuou pregando a palavra de Deus em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu agradeço a Deus, ainda que vamos dizer que eu seja um descendente de Cã. Tem gente que diz que todos os cananitas vão ser destruídos. Não conhece nada de Bíblia. Jesus vai salvar descendente de Cã. Já salvou muitos. Eu posso até ser um descendente de Cã, de Jafé. Às vezes eu não sou um descendente de Sem, né? Que é o pai dos israelitas, dos judeus. Mas hoje eu já posso dizer que sou israelita por direito, porque eu aceitei Jesus como Salvador e fui unido na mesma árvore. Estamos produzindo frutos para o reino de Deus, levando as boas novas do Evangelho para aqueles que precisam. Então, irmão, não deixe a abominação desoladora do que falou o profeta Daniel te enganar, te destruir. Estude a palavra de Deus, se prepare, porque senão vocês vão ser enganados pelo anticristo. Porque o anticristo vai aparecer e vocês não são ensinados sobre a verdade do Evangelho. E ele vai vir enganando, querendo ser Deus, trazendo bem-estar para todo mundo. Entendeu? E aí, ele as pessoas vão aceitar o sinal dele e vão ser enganados. Aceitou o sinal, acabou. Não tem como tirar mais, viu, irmão? Não tem como tirar mais. Aceitou o sinal, já era. Você se entregou totalmente para a antiga serpente que é o diabo e Satanás. Não existe mais chance. Então, vigia agora. Cuidado agora. Salve a tua família agora. Defenda a sua família agora. Defenda o seu povo agora. Porque virá dias em que você não vai mais conseguir. Fique com Deus. Se inscreva no canal Voz da Bíblia, dá o seu like. Porque se você der o seu like, você está me dando o seu voto de confiança. Divulga, irmão, esse vídeo para pessoas que você conhece. Pede para elas se inscrever no canal. Se você divulgar, pede para ela, irmão. Vamos dar uma alavancadinha no meu canal. Meu canal está crescendo devagar. Entendeu? Muito devagar. O povo não gosta muito dos conteúdos meus. Tem muitos crentes que ele é acostumado naquela pregação de arrebatamento secreto. Aí quando ele ouve eu falando isso, ele vai lá e sai do meu canal. Porque ele está com a cabeça feita na mentira dos pré-tribulacionistas. Entendeu? Aí ele sai. E ele nem imagina que ele está perdendo uma grande bênção de compreender a palavra de Deus. Nunca saia do canal, irmão, antes de você conhecer. Estude primeiro, veja, assista os vídeos, analise e depois você toma a decisão se você vai sair ou não. Tá bom?
Deus abençoe sua vida. Fique com Deus.